Esta é a cerca Dingo, uma cerca de 5.000 quilômetros, a cerca mais longa do mundo. Imagine um país inteiro sendo ridicularizado porque decidiu erguer milhares de quilômetros de cercas. Não contra exércitos, não contra invasões humanas, mas contra animais. Para muitos, parecia uma piada de mau gosto. Críticos chamavam de desperdício, de uma solução antiquada que jamais funcionaria. Mas o tempo, como sempre, cobrou sua resposta. Uma década depois, aquelas mesmas cercas mudaram para sempre a paisagem, a economia e até mesmo o equilíbrio ecológico da Austrália. O que parecia um ato de desespero, tornou-se um dos experimentos mais impressionantes e controversos da história moderna da conservação. E é exatamente essa história que vamos revelar agora. Os bastidores pouco conhecidos, as polêmicas abafadas e os resultados inesperados que ninguém acreditava serem possíveis. Para entender como tudo começou, precisamos voltar ao século XIX, em uma época em que a Austrália ainda se consolidava como colônia britânica. Foi em 1859 que um homem chamado Thomas Austin, um rico fazendeiro vitoriano, tomou uma decisão aparentemente inofensiva: soltar 2 dúzias de coelhos europeus em suas terras para ter o que caçar. Só que a Austrália não era a Europa. O clima, os pastos e a ausência de predadores naturais criaram um cenário perfeito para uma explosão populacional. Em poucas décadas, os 24 coelhos se transformaram em centenas de milhões. O chão literalmente parecia se mover com eles. Agricultores relatavam encostas inteiras cobertas, como se a terra tivesse vida própria. Não era apenas uma questão de incômodo. Era uma catástrofe econômica. Plantações destruídas, erosão do solo, florestas devastadas. O governo australiano tentava de tudo: caçadas em massa, envenenamento, até introduzir doenças. Nada funcionava. Era como lutar contra uma onda que nunca recuava. E assim surgiu uma ideia ousada: se não era possível eliminar os coelhos, talvez fosse possível contê-los. No início do século XX, começou a construção daquilo que seria chamado de Habitat-Proof Fence, a cerca à prova de coelhos. Só esse primeiro projeto já alcançou quase 2.000 quilômetros de extensão, cruzando desertos, planícies e regiões quase inabitadas. Um empreendimento gigantesco, considerado na época uma das maiores estruturas lineares do planeta. Os trabalhadores enfrentavam calor insuportável, tempestades de areia e isolamento absoluto. Muitos dependiam de caravanas de camelôs e carroças para receber suprimentos. E tudo isso custava uma fortuna, mais de 80.000 libras, um valor absurdo para o período. A ideia era simples: impedir que os coelhos que devastavam o leste chegassem às regiões férteis do oeste australiano. E, por um tempo, funcionou. As terras agrícolas foram preservadas, os rebanhos prosperaram e muitos acreditaram que o país finalmente tinha encontrado sua salvação. Só que a realidade logo mostrou que as cercas seriam muito mais do que uma solução pontual. Com o tempo, outras ameaças começaram a entrar na mira. Além dos coelhos, havia os dingos, os cães selvagens que atacavam ovelhas. Havia também cangurus em excesso, que devoravam pastagens e disputavam comida com o gado. Até mesmo emas, aves gigantes, se tornaram um problema. E assim, a cerca deixou de ser apenas uma barreira contra coelhos e se transformou em uma rede de exclusão contra múltiplos animais. Foi assim que nasceu o que hoje é conhecido como Dingo Fence, uma estrutura que, em seu auge, ultrapassou 5.600 quilômetros de comprimento, tão longa que, se fosse esticada pela Europa, ligaria Londres a Istambul e ainda voltaria parte do caminho. Mas longe de ser apenas uma linha no mapa, essa barreira criou 2 mundos distintos. De um lado, terras dominadas pela pecuária, quase livres de predadores. Do outro, ecossistemas selvagens, onde dingos, raposas e gatos selvagens mantinham um equilíbrio natural. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais intrigante. Porque, se por um lado as cercas salvaram fazendeiros da falência, por outro elas desencadearam uma série de consequências inesperadas. Sem dingos, os principais predadores da região, populações de raposas e gatos aumentaram drasticamente. Resultado: espécies nativas de pequeno porte, como marsupiais e aves terrestres, entraram em colapso. Uma solução que parecia perfeita revelou-se uma faca de 2 gumes. Esse paradoxo foi apenas o começo de um longo debate. Teria a Austrália resolvido um problema apenas para criar outro ainda maior? Ou será que, com o tempo, essas barreiras mostrariam um potencial que ninguém ousava imaginar? O certo é que, mesmo sob críticas, as cercas continuaram a se expandir, se modernizar e se tornar parte da própria identidade rural do país. Mas o que ninguém poderia prever era o que viria depois. Porque, décadas mais tarde,
Em pleno século XXI, uma iniciativa considerada ultrapassada ressurgiu com força. E, em apenas 10 anos, mostrou resultados tão impressionantes que até os mais céticos foram obrigados a admitir. Talvez os australianos estivessem certos desde o início. Por muito tempo, falar em cercas na Austrália era quase sinônimo de piada. Críticos diziam que era uma solução burra, antiquada e impossível de manter. É só arame esticado no meio do nada, vai cair em meses, diziam. Mas quando os resultados começaram a aparecer, a narrativa mudou. Na década de 2010, agricultores de Queensland iniciaram um novo modelo conhecido como cluster fencing. Em vez de uma barreira única cortando o continente, pequenos grupos de fazendas passaram a se unir e erguer cercas coletivas, formando blocos de proteção contra predadores e pragas. Muitos chamaram isso de retrocesso, de desperdício de dinheiro público. Só que em menos de 10 anos, os dados falaram mais alto. Regiões inteiras que estavam à beira da falência por causa de ataques de cães selvagens viram a mortalidade do rebanho despencar em mais de 90%. Produtores que antes pensavam em abandonar suas terras voltaram a lucrar. A lã voltou a ter qualidade, a taxa de sobrevivência de cordeiros disparou e até a saúde do gado melhorou. O que parecia uma medida desesperada transformou-se em renascimento econômico. Mas a grande surpresa não estava apenas no bolso. Dentro das cercas, algo inesperado começou a acontecer. Sem a pressão constante dos predadores e com o pasto se recuperando, espécies nativas que estavam desaparecendo lentamente começaram a reaparecer. Em áreas como o Scotia Wildlife Sanctuary, as cercas funcionaram como cápsulas de proteção. Animais em risco de extinção, como bilbies e betons, tiveram espaço para se reproduzir novamente. Populações que estavam quase extintas cresceram centenas por cento em poucos anos. Era como se as cercas criassem laboratórios vivos. Ambientes controlados, onde os impactos das espécies invasoras eram cortados pela raiz, permitindo que a natureza tivesse uma segunda chance. E isso chamou a atenção do mundo. Projetos semelhantes passaram a ser estudados na África, na Nova Zelândia e até na América do Norte. O que começou como uma tentativa desesperada de conter pragas agrícolas estava se transformando em um modelo global de recuperação ecológica. Ainda assim, a questão não era tão simples. Fora das cercas, os problemas persistiam. A ausência dos dingos em algumas regiões fez explodir o número de raposas e gatos selvagens, predadores altamente destrutivos para pequenos animais nativos. Dentro das cercas, havia o desafio do equilíbrio. Sem predadores, populações de cangurus, por exemplo, podiam crescer demais, exigindo controle manual. E para manter as cercas de pé, equipes inteiras precisavam patrulhar milhares de quilômetros diariamente, consertando trechos derrubados por tempestades, erosão ou simplesmente pela força dos animais. Mas, apesar das dificuldades, os números não deixavam espaço para dúvidas. Estudos mostraram que cada dólar investido em cercas retornava múltiplas vezes em benefícios econômicos e ambientais. Projetos no sul da Austrália chegaram a gerar estimativas de mais de 120 milhões de dólares em retorno ao longo de 20 anos, incluindo criação de empregos, aumento da renda rural e menor dependência de venenos e pesticidas. Para muitas comunidades, principalmente em regiões castigadas por secas e crises econômicas, as cercas foram mais do que uma ferramenta agrícola. Foram a diferença entre sobreviver ou desaparecer do mapa. Pequenas cidades ganharam nova vida, propriedades desvalorizadas recuperaram preço e agricultores voltaram a acreditar no futuro. E foi nesse ponto que o riso deu lugar à surpresa. A Austrália, ridicularizada por apostar em uma estratégia aparentemente primitiva, mostrou ao mundo que havia encontrado um caminho alternativo. Não por meio de tecnologias digitais, drones ou armas químicas sofisticadas, mas através de algo incrivelmente simples, linhas de arame e postes fincados no solo. Só que, como toda grande transformação, isso trouxe também perguntas desconfortáveis. Até que ponto é certo redesenhar ecossistemas inteiros com base no interesse humano? O que acontece quando a própria cerca se torna parte do equilíbrio natural, criando duas Austrálias diferentes, uma domesticada e uma selvagem? E será que, ao proteger algumas espécies, não estamos condenando outras? Essas perguntas começaram a ecoar justamente quando os resultados mais positivos estavam aparecendo. Porque, se por um lado os números provavam que as cercas funcionavam, por outro revelavam que cada vitória vinha acompanhada de um preço. Um preço que ainda hoje não sabemos se valeu a pena pagar. E é exatamente aqui que a história atinge seu ponto de virada. Uma década depois do descrédito inicial, a Austrália não só provou que estava certa, como mostrou ao mundo uma nova forma de lidar com a crise ecológica global. Mas junto com o sucesso,
Veio também a inquietante revelação de que talvez estejamos brincando de engenheiros da natureza em uma escala que não compreendemos totalmente. Quando olhamos para trás, parece inacreditável. Uma ideia ridicularizada, tratada como atraso, acabou se tornando um dos maiores experimentos de recuperação econômica e ambiental do planeta. O que começou como desespero diante de cães selvagens, pragas e pastagens destruídas, transformou-se em um modelo que devolveu dignidade a comunidades inteiras. As cercas não foram apenas barreiras físicas. Elas foram linhas traçadas entre o colapso e a sobrevivência. Ao longo de milhares de quilômetros, o que se ergueu não foi apenas arame e madeira, mas esperança. Esperança de que o interior da Austrália pudesse ter futuro, que espécies ameaçadas pudessem voltar a existir, que a natureza, mesmo ferida, ainda tivesse força para se reconstruir quando lhe fosse dada uma chance. Mas, por trás desse triunfo, permanecem os paradoxos. Porque, se é verdade que as cercas protegeram ovelhas e gado, também é verdade que alteraram para sempre a dinâmica de ecossistemas inteiros. Criaram zonas seguras, mas também fronteiras artificiais. Reergueram espécies frágeis, mas deixaram outras ainda mais vulneráveis. Resolveram um problema imediato, mas abriram novas questões que talvez levem décadas para serem respondidas. E talvez seja exatamente isso que torne essa história tão fascinante. Ela nos mostra que as soluções mais simples podem, sim, mudar o rumo de uma nação. Mas também nos lembra de que cada ação humana na natureza carrega consequências invisíveis. Consequências que não podem ser apagadas com números ou relatórios econômicos. No entanto, uma coisa é inegável: a Austrália provou ao mundo que é possível resistir. Que mesmo quando todos riram, quando disseram que era loucura gastar milhões em cercas que seriam inúteis, a persistência e a paciência deram frutos. Hoje, regiões que antes estavam em colapso são referências globais em conservação. O que parecia ultrapassado virou exemplo. E no fundo, talvez essa seja a maior lição. Às vezes, o futuro não está nas tecnologias mais sofisticadas, nem nas estratégias mais complexas. Às vezes, ele está em algo tão simples que chega a ser desprezado. Algo que só precisa de tempo para revelar sua verdadeira força. A Austrália apostou em uma ideia que muitos julgavam morta. Uma década depois, ela não só renasceu, como inspirou o mundo inteiro. E agora fica a pergunta que ecoa além das cercas, além do deserto e além do próprio tempo. Se uma solução tão simples pode transformar um país, quais outras ideias estão sendo ignoradas hoje, que podem mudar o futuro de todos nós amanhã?